Desenvolvimento sustentável. A competitividade e a globalização está alterando a forma como os empreendedores administram seus negócios. Vivemos hoje em uma cultura de gestão de empresas e atitudes das pessoas que trabalham sem comprometer o futuro. O Fórum Permanente de Empreendedorismo de hoje conta com especialistas que discutem como valores humanos e econômicos podem trabalhar juntos buscando a sustentabilidade. O fórum é organizado pelo Núcleo de Empresas Juniores da Unicamp. Como criar um negócio sustentável é a primeira apresentação desse Fórum Permanente de Empreendedorismo. Vou conversar agora com Luiz Sérgio Castro Silva, que é administrador de empresas no ramo industrial. Luiz Sérgio, por que o desenvolvimento sustentável é tão importante hoje no ramo empresarial? É uma questão de sobrevivência. As empresas estão investindo em função da situação que nós temos hoje no mundo. A preservação é fundamental, a parte social é fundamental. E essa é a forma que as empresas têm que abrir novos negócios. Como os empreendedores podem criar um negócio sustentável? Hoje é muito fácil. Se você for na internet, você consegue ter todas essas informações. Existem associações que podem dar esse apoio. O mais importante é que o empreendedor tenha essa vontade de estar dentro desse ambiente, que é um ambiente que vai preservar a sobrevivência do negócio. Como isso é possível, Luiz Sérgio? Em tempos diferentes, o tempo da competitividade industrial é ao mesmo tempo um investimento socioambiental que não tende a ser a tão curto prazo assim. Como a gente concilia as duas coisas? Esse é o grande desafio. O desafio é você ter recursos, e hoje existem recursos através de instituições financeiras que podem estar ajudando você nesse desenvolvimento. E hoje as empresas multinacionais e as grandes empresas focam dentro desse aspecto. Para você ter perenidade, para você se manter dentro do mercado, você tem que ter um negócio com sustentabilidade. Bom, na verdade, a minha intervenção aí vai ser no sentido de apresentar o conceito de sustentabilidade no setor de construção civil, porque ele é bastante representativo e nas três dimensões de sustentabilidade: econômica, social e ambiental. A gente é conhecido internacionalmente como um grande vilão, o setor dos 40% de emissões, de consumo de recursos e de geração de resíduos, só que da mesma maneira que a gente tem impactos gigantescos, as oportunidades de redução desses impactos são igualmente gigantescas. Vou falar um pouco sobre isso e também sobre um dos aspectos que está talvez com a discussão mais efervescente no mercado, que é a questão de certificação ambiental e de sustentabilidade de edificações. Esse é um conceito, na verdade o conceito de avaliação de desempenho ambiental de edificações surgiu logo depois da ECO 92, quando se teve então, através da Agenda 21, um plano global de ações para o século seguinte, né? E imediatamente, ao se fazer as agendas setoriais, foi percebida então essa participação significativa do setor de construção e surgiu uma agenda ambiental para a construção civil. Isso para os diferentes países, né? Primeiramente nos países desenvolvidos, e depois a discussão começou a ser estendida também para os países em desenvolvimento. Então essas metodologias de avaliação, em princípio, elas eram destinadas a mensurar o quão mais próximo o setor estaria se encaminhando para um patamar de maior sustentabilidade. A questão da certificação veio posteriormente, atrelada a esses métodos de avaliação, e tem sido visto como uma maneira de complementar, por exemplo, o impacto de políticas públicas, que elas determinam um patamar mínimo de atendimento, sem, no entanto, apresentar oportunidades de incrementos, né, acima do que é exigido. Nesse sentido, essas iniciativas voluntárias que pretendem suprir essa lacuna. O desenvolvimento do processo empreendedor, ele passa por uma fase humana. A primeira fase chama-se gente. De nada adianta você buscar uma realização sem antes se compor a sua parte humana. Ou seja, todos nós temos como base inicial sonhos que nos levam como resultado final a uma realização. Mas como compor esse sonho, como transformar o seu sonho num objetivo, né? E quais as características que hoje no mundo competitivo você como profissional deve ter para poder se sobressair, para poder fazer parte do processo de inovação, do processo de criação que realmente tenha objetivos e que atenda hoje
a uma determinada exigência mercadológica. A gente sabe muito bem que o comportamento hoje empresarial, ele deve valorizar primeiramente o lucro, né? Valorizando os seus acionistas, ele deve evoluir a sua relação com seus colaboradores e, mais do que isso, ele deve atender não mais a um cliente, mas a uma sociedade como um todo. Isso é importante colocar porque a gente está inserido numa sociedade. A gente sabe que para continuar conquistando no mercado competitivo, onde as exigências são cada vez maiores, a gente tem que ampliar o nosso próprio conhecimento, direcionando-o para uma linha cada vez mais sofisticada de envolvimento. Não basta mais eu produzir um produto, eu tenho que criar e vincular esse produto, esse serviço, a solução, às causas daquilo que isso possa fazer também como auxílio à própria comunidade e tal, e daí toda essa coisa do social, né? O respeito ao ser humano e o respeito à manutenção, ao ambientalismo, essa coisa toda que são variáveis importantes para a sofisticação e diferenciação do empreendedor, né? E mais do que isso, porque todos nós queremos como resultado final realizações não só mais quantitativas, mas também qualitativas. Como relacionar a responsabilidade social e empresarial com o desenvolvimento sustentável? Bom, responsabilidade social empresarial é um conceito que tenta reger o papel das empresas, tenta discutir o papel das empresas na sociedade. E as empresas como um ator super importante, poderoso, que acumula recursos naturais, humanos, que se utiliza de recursos do planeta e da sociedade, é um ator importante para discutir como que os recursos estão sendo utilizados hoje e como que eles estão sendo, qual o legado que a gente deixa para o futuro. E é nesse ponto, da postura das empresas, a responsabilidade das empresas com esses recursos, sobre esses recursos, que os conceitos se encontram, né? Não faz sentido responsabilidade social por si, ou só por imagem institucional, ou só para o negócio, mas responsabilidade social para o desenvolvimento sustentável da sociedade, do planeta e do mercado. Podemos dizer hoje, então, que a responsabilidade social é um negócio? Sim, ela faz parte de um conceito de um novo negócio que precisa existir no século XXI diante dos desafios que se apresentam agora, das mudanças climáticas, das desigualdades cada vez mais profundas. Então é uma forma da gente tratar um conceito de nova sociedade, de novo modelo econômico. Eu acho que é importante dizer que a responsabilidade social tem uma abrangência imensa, né? Ela passa pelo investimento social na comunidade, ela passa pelo tratamento do público interno, pela relação que a empresa estabelece com o meio ambiente, com os governos. São todas as relações da empresa sendo vistas de uma forma dialógica, de uma forma ética, transparente. E o que o Instituto Ethos está realizando nesse sentido? O Ethos surgiu em 98, já tem 9 anos de estrada, estamos indo para o 10º ano. E o Ethos tenta agir em 3 frentes, em mobilizar as empresas e alguns públicos indutores, como estudantes, professores, jornalistas, associações de empresa, para que tratem esse tema, para que discutam esse tema. Ele tem uma segunda função de ajudar as empresas a internalizarem esse conceito na sua gestão, porque quando uma empresa tem uma grande adesão ao conceito, mas ela muitas vezes não sabe como fazer isso. Então, que ferramentas que existem para uma gestão socialmente responsável, como que ela pode se guiar nesse sentido. E em terceiro lugar, o Ethos tenta juntar os esforços das empresas com os esforços das políticas públicas, dos parâmetros internacionais, que é uma área que a gente chama de parcerias para a transformação, que vai fazer todas as empresas andarem de acordo com os mesmos parâmetros e no mesmo sentido, para se chegar efetivamente numa sociedade mais sustentável, mais justa e mais possível, né, de se viver. O programa Fóruns Permanentes fica por aqui. Hoje você assistiu várias apresentações sobre desenvolvimento sustentável. Para acessar a agenda completa dos Fóruns Permanentes, é só entrar no site www.cori.unicamp.br/fóruns. E se você não pode assistir aos eventos, é só acompanhar todos eles aqui pela TV Unicamp, canal Universitário Campinas.